É um tempo de muita bênção. Eu não sei quem esteve aqui na virada do ano, no culto da virada. Quem recebeu a sementinha de mostarda aí? Quem recebeu? Deixa eu ver. Você que recebeu, plantou. Quem plantou? Já nasceu? Já? Eu não vou perguntar quem não nasceu não, que vai ficar, né? Um conselho, bota no sol, tá? Eu não pego e bota embaixo da mesa não, porque mostarda gosta de sol. Então bota no sol, tá? Bota no sol. Eu ia falar o nome do santo aqui, mas tá gravando, eu não posso, né? Alguém colocou em cima da geladeira, quase atrás do armário. O meu não nasceu ainda. Ele vai ver isso aqui e vai saber que é ele, mas enfim. Coloca no sol e tem que molhar todo dia, tá? Sabe, eu estou dizendo isso porque hoje eu quero dar continuidade a alguma coisa que nós falamos no culto da virada, né? É um dos temas que nós abordamos no culto da virada, a respeito de Isaac e como Isaac permaneceu na terra quando Deus deu uma ordem para ele. Então, assim, quando a gente pensa na semente, a Bíblia diz que existem dois tipos de semente, basicamente. Um é dinheiro, oferta, dízimo, é semente. Paulo diz: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia em abundância também colherá. Ele está falando de dinheiro. O outro tipo de semente, Jesus diz que é a palavra. Ele diz que o semeador saiu para semear. Semear o quê? Ele era o semeador, ele estava semeando a palavra. E ele dizia assim que existia 3 tipos de coração. E o coração representava o solo, 3 tipos de solo. Solo em beira do caminho, solo em terreno pedregoso e solo no meio de espinhos. E o quarto solo é o solo bom, a terra boa. E quando a semente é lançada, quando a palavra é lançada como semente, um desses modelos de solo vai receber a semente. Agora a semente, ela é roubada quando os pássaros levam, ela morre quando é terreno com pouca terra, ela é sufocada quando está no meio de espinhos, mas ela prospera, ela cresce e prospera, e cresce, dá fruto quando cai em terra boa. Eu pedi para que vocês fizessem isso. Nós fizemos um ato profético distribuindo a semente, porque a semente ela vem da palavra. Eu sou o mensageiro da palavra, eu sou o semeador quando eu estou no púlpito. Você, quando está liderando a sua célula, você é o semeador. Você está plantando a palavra quando você está fazendo uma visita, quando você está fazendo um aconselhamento. A semeadura é a palavra. E essa palavra ela precisa cair num coração bom. Então a responsabilidade da palavra é de quem está semeando, mas a responsabilidade da terra para receber essa palavra é do dono da terra. Por isso é importante, tem muita gente que não trouxe o vaso, né? Pegou a semente e correu para casa para depois correr atrás. A responsabilidade da terra e do vaso é da pessoa. Então tem alguém que pegou areia e colocou no vaso, misturou com pedra, não vai nascer a semente, ela não vai brotar. É preciso cultivar, é preciso ter uma terra de boa qualidade, uma terra que de preferência tenha algum adubo, seja fertilizada. É preciso saber fazer isso, colocar a semente ali, zelar por ela, colocar no melhor lugar. Para quê? Para que a semente possa prosperar. Por que está dizendo isso tudo? Porque nós estamos no começo do ano, e o nosso tema do ano é recomeço. Então, como eu falei a respeito dos anos, não adianta eu querer ter resultados diferentes em 2026 e continuar com a mesma semeadura de 2025, 24, 23, 22, 21, 20, não sei que ano você nasceu. Talvez do século passado. Eu sou do século passado. Não tanto quanto você, tá, pastor Luiz? Não fica olhando para mim com essa carinha não, né? Você é do século mais passado ainda. Eu tenho as décadas a mais esse negócio aí. Uma e mais alguma coisa, sabe? Essa responsabilidade é nossa. Estava com saudade de implicar com você, né? Pois é, né? Essa responsabilidade é nossa. E a gente não pode dar uma continuidade. Nós precisamos ter uma certa responsabilidade diante de Deus e da palavra que é semente. Eu não posso tratar a semente da palavra de maneira leviana, de maneira comum, de maneira vulgar, de maneira indiferente. Porque a própria palavra, sabe, a palavra de Deus, essa semente, ela é o próprio Deus falando conosco. Você não vai se encontrar com Deus ali na esquina. Deus usa seus mensageiros e usa a palavra dele que está aí na sua Bíblia, na Bíblia de papel. E se você é como eu, usa o app, aqui eu estou no meu iPad, no celular, onde quer que esteja, mas é a Bíblia, em muitas versões, é a palavra de Deus. E sabe quando ela encontra uma terra boa, que é o seu coração, ela vai frutificar, vai fazer diferença.
perceberam que existia algo especial em Isaac, quando no meio de um tempo de crise, ele perseverou, porque ele recebeu uma palavra. Diga comigo, palavra. Uma outra forma de falar é promessa. Diga, promessa. Uma palavra de Deus entregue para você, é uma promessa de Deus entregue para você. E essa promessa precisa ser guardada no seu coração, e você precisa zelar por ela, para que ela possa frutificar abundantemente. Ainda na mensagem de quarta-feira, eu contava a história da sunamita, e a sunamita, ela nunca pediu para Deus um filho, mas Deus abençoou, porque ela recebeu uma palavra de Eliseu. No ano que vem, nesse mesmo tempo, você vai ter um filho no colo. E ela disse, não minta para mim. Ela não conseguia perceber, ela não conseguia alcançar, ela não conseguia ter a dimensão do tamanho daquilo que Deus estava fazendo. E o neném veio. O neném cresceu e era um menino, depois você sabe a história, morreu. E quando morre, no colo dela, ela coloca na cama do profeta, pede um jumento, pede o carro emprestado do marido, naquela época um jumentão, possante, pede um empregado para poder guiar o jumento e vai atrás do profeta, vai atrás do homem de Deus. Você sabe que no final da história o menino ressuscitou, mas aquela mulher, ela se agarrou a quê? Ela se agarrou à promessa. Sabe, quando a gente está vivendo um tempo de crise, seja ela qual for, a gente não pode se desesperar com a circunstância, com a situação, com a aparência. Nós precisamos nos apegar à promessa, à palavra. Você tem uma promessa? Eu vou dizer, tem. A questão é que muita gente não sabe que tem. Ou quando eu pergunto, vai dizer amém, eu tenho uma promessa. Mas se eu colocar um pedestal, um microfone aqui e dizer assim, levanta, vem cá e fala, qual é a sua promessa? Aí vai estar gaguejando, não sabe qual é. Sabe, essa é a nossa fraqueza. Mas a nossa fortaleza é quando nós temos uma palavra e confiamos no Senhor. E podemos dizer assim, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. E nós podemos dizer assim, Senhor, Tu é a força que me faz crescer e que me fortalece no tempo da dificuldade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque você está agarrado a uma palavra, você está agarrado a uma promessa, e essa promessa ela vai florescer e vai fazer você crescer e prosperar nessa terra em todos os aspectos da sua vida. Isaac estava vivendo no meio de um tempo terrível, era um tempo de fome. Mas Deus deu uma palavra para ele e disse para ele, permaneça nesse lugar. Qual foi a palavra? Antes de entrar na história de Isaac, deixa eu falar um pouquinho para você a respeito da palavra como semente, amém? Vamos juntos? Vamos dar um passeio na Bíblia? No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23 diz assim, Hebreus 10, 23 diz assim, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar. Vira para quem está do seu lado, diga assim, sem vacilar. Apegue-se com firmeza, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua. Deus é fiel para cumprir a sua. Então você se apega a essa promessa é uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu não vou aqui esmiuçar o texto, mas vamos avançar. Hebreus capítulo 4, versículo 12, no mesmo livro o autor diz assim, pois a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Diga viva. Tem alguém morto aí? Porque se tiver, lá em Efésios a palavra de Deus diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Deus iluminará, te esclarecerá. Então a palavra de Deus ela é viva. Ela não é somente viva, além de ser viva, ela também é eficaz. Diga eficaz. É eficiente. Ela cumpre o propósito dela. Então, se eu não tenho o conhecimento, se eu não tenho a receptividade da palavra, eu nunca vou conseguir cumprir o propósito de Deus, ou o propósito de Deus nunca vai se cumprir na minha vida. Por exemplo, Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Mas quem é que está vivendo uma vida abundante? Olha, querido, entenda, é a palavra que precisa germinar no seu coração no meio da circunstância. E ele diz mais, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu não quero falar detalhadamente,
Mas esse final aqui ele é muito interessante, porque a gente escuta isso o tempo todo. Irmão, cadê você? Ah, irmão, eu não pude, eu não estar presente, eu tive que fazer, eu fui pular onda lá na noite de Réveillon, não pude fazer isso, é porque ela estava ocupado, eu não consegui fazer oferta, mas Deus conhece o meu coração. Quem já ouviu? Não precisa dizer. Crente adora dizer, Deus conhece o meu coração, mas é mentiroso. Não Deus, porque Deus de fato conhece o seu coração. Ele diz assim, ele julga os pensamentos e intenções do coração. Quem faz isso? Irmão, a pessoa vem me contar lorota. Eu falava isso de manhã, né? Eu tenho uma cara especial. Então pode contar o que for, eu vou fazer a mesma cara. Estou entregando um segredo para você, né? Mas tem coisas que são tão absurdas que nem eu acredito. Com a minha esposa esquece. Quando você pensar, ela já sabe, pô. Mas eu sou mais. Tá bom. Imagina Deus, que de fato, Ele julga o pensamento e a intenção do coração. É a palavra. Aí depois reclama. Porque a vida de porque está assim, porque está ruim, porque está bom. Deus sabe o meu coração. É justamente por isso que às vezes você está sendo disciplinado por Ele. Porque Ele conhece o seu coração. Por isso nosso coração precisa ser terra boa e receber a semente da palavra e aceitar essa semente para que ela possa brotar. Às vezes ela é correção, às vezes ela é motivação, ela é sempre algo que te abraça, que te acalenta. Ela é viva e ela é eficaz. Mais um texto, agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 10 e 11, diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também, da mesma forma, ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Essa é a palavra de Deus. E essa é a palavra de Deus que nós precisamos recebê-la como semente no coração. Ela não vai voltar para Deus sem cumprir o propósito. A chuva cai, ela rega a terra, ela vai fertilizar, vai poder fazer com que a terra possa brotar semente. A palavra é a mesma coisa. Eu estou trazendo entendimento, fazendo uma base para você compreender que você não pode receber, não deve receber, irmão, a palavra de Deus de maneira comum, de maneira vulgar, de maneira leviana, ou de maneira indiferente, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela vem da palavra. O próprio Cristo é a palavra, Ele é o verbo encarnado. No princípio era o verbo, e o verbo estava e o verbo era, tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez, e o verbo se fez carne. É a palavra. Por isso Isaac, quando recebe essa palavra, no meio de um tempo de crise, Deus gosta de tempo de crise, porque é no tempo de crise que Ele faz pessoas, vidas, famílias, povos prosperarem. E quando Isaac recebeu a palavra da parte de Deus, para ficar naquele lugar, permanecer naquele lugar, ele estava ali desenvolvendo um tripé, uma tríade que sustenta a vida de qualquer crente. Diga assim, ouvir. Não entendi? Diga ouvir. Ouvir, porque a palavra ela vai entrar em você através do ouvido. Então ouvir, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então começa ouvindo. Depois o segundo pezinho é crer. Diga crer. Quem ouve e crê. Então ouvir e crer. Agora não basta isso, a terceira pata, a terceira perninha, como esse tripé que está sustentando aí a câmera do celular, ela é agir. Diga agir. Tem que confessar e agir. Eu ouço, eu creio, eu ajo. Vamos de novo? Eu ouço, eu creio, eu ajo. De novo? Eu ouço, eu creio, eu ajo. Aí a fé se completa e ela vai se transformar numa atitude que movimenta, que muda, que transforma, que restaura. Isaac recebeu uma palavra no meio da crise e Deus disse para ele: permanece nessa terra. Que coisa interessante. E ele, em obediência, diga comigo, obediência. Ele obedeceu a promessa, obedeceu a palavra. Sabe, ele ouviu, ele creu e ele obedeceu.
Deixa eu dizer o tema dessa mensagem antes que você chegue lá no final. Repete comigo assim: eu sou um desentulhador. Sabe o que é um desentulhador? É aquele que tira entulho. Então diga assim: o desentulhador de poços. Desentulhador de poços. O desentulhador de poços. Pastores gostam muito de pregar a respeito daquele que fica entulhando os seus poços. Mas eu quero pregar nessa noite a respeito de você e dizer, no nome do Senhor Jesus, no começo de 2026, você é um desentulhador de poços. Isaac ouviu então a promessa e obedeceu. Então essa palavra de Deus a Isaac era no meio de um tempo de fome terrível. Permaneça nesse lugar, fica aí aonde você está. Essa era a ordem de Deus, mas essa ordem, ela dependia de uma resposta. A resposta era simplesmente permanecer e fazer o que Deus mandou fazer, que era fazer lavoura, plantar naquela terra. Sabe, em épocas de fome, por exemplo, com Elias fez uma profecia de que não choveria por 3 anos e meio, não choveu. Então Deus tira Elias do meio ali do povo e leva Elias para um riacho. E ali ele bebia a água do riacho e os corvos alimentavam ele. Quando o riacho secou, Deus pega Elias e leva para Sarepta, e em Sarepta ele providencia uma viúva, e essa viúva sustenta Elias durante todo o restante do tempo de fome. Todo mundo conhece essa história, o azeite que multiplica, tal, farinha, e ali Elias é sustentado. Então tem determinado momento que Deus pega você no tempo da crise e sustenta você. Mas existem outros momentos que Deus pega você no meio da crise e desafia você. E eu estou diante de uma igreja que precisa ser desafiada nessa noite, sabe? Não fique esperando Deus simplesmente sustentá-lo. Esse é o tempo de você ouvir, de você crer e de você agir em fé. Para Isaac ele disse: permaneça nesse lugar. O Senhor vai me sustentar? Não, ele disse assim: estabeleça a lavoura nessa terra, aí sim eu vou te abençoar. Diga comigo assim: Deus quer abençoar a minha atitude de fé, o trabalho das suas mãos, como diz o Salmo 128. Para uns ele sustenta lá, mas para nós, nesse tempo, no tempo da graça, o que ele quer fazer? Ele quer que você permaneça, que você ouça a palavra, creia nele e haja de acordo com a palavra que ele está direcionando para você, dizendo para você. E saiba de uma coisa: ela não vai voltar vazia. Diz amém? Vamos ao texto, Gênesis capítulo 26, versículos 1 e 2, e depois do versículo 12 e 13, diz assim: houve naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac, uma fome, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Qual foi a ordem? Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Qualquer pessoa normalmente, natural, pensamento natural, iria pensar assim: vamos para o Egito. Por quê? Isaac tinha recurso, ele tinha dinheiro. Então no Egito tinha alimento, ele tinha condição de comprar e manter a família dele bem, vivendo com tranquilidade, até o momento que aquela crise, que aquela fome, que aquela seca passasse. Mas Deus disse para ele: não, você permanece aonde você está. Então imagina como é que é uma situação de crise, irmão. Além do texto, Isaac, ele estava com a ideia na mente de ir para o Egito. Rebeca já estava fazendo as malas, arrumando as coisas, preparando os camelos e colocando as coisas em cima do camelo, e num determinado momento, sabe, ele vai lá e diz assim: minha filha, meu amor, meu bem, não sei como é que ele chamava ela, Rebequinha, olha, nós não vamos mais para o Egito. Como assim? Você disse que a gente ia para Nova York, porque lá tem comida. Não, nós vamos ficar aqui, porque Deus mandou ficar aqui. Deus falou com Isaac. Isaac era o mensageiro para falar com o restante da família. Mas você acha que sempre o restante da família está ali completamente concordante com aquilo? Mas era uma palavra de Deus. E ficaram. E não foi só isso. Isaac reuniu a turma dele, os empregados dele, o time que trabalhava com ele,
e disse para eles assim: olha, a mesma coisa, Deus disse que nós não vamos para o Egito, migrar para o Egito, nós vamos continuar aqui. Agora eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês: Deus mandou a gente plantar nessa terra. O quê? Eu não sei se falaram isso com medo de perder o emprego. Olha para essa terra. Já foi num deserto? Não sei se vai passar pelo Egito não, porque eu acho que eu já cansei de ir no Egito, mas vai passar com Israel. É deserto, é areia, pedregoso, seco, não tem vida. E ele chama os empregados e diz assim: agora nós vamos semear nesse lugar. E os caras devem ter ficado pensando assim: você manda e a gente vai preparar a lavoura. Preparar a lavoura, preparar a terra, tem que arar a terra, tem que afofar aquela terra ruim, tem que adubar aquela terra ruim, tem que irrigar aquela terra ruim sem ter água. Sabe, mas Deus é assim, a palavra de Deus é assim, ela é desafiadora. Não é rede na beira do mar tomando água de coco. Existe um desafio, e esse desafio é de fé. E quando você vai olhar para o texto, você vai ver ali: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você lembra por quê? Porque Deus Tem alguém abençoado aqui? Amém. Mas no meio da crise, você precisa ouvir uma palavra de Deus. E às vezes essa palavra de Deus, ela é confrontante à sua mente natural. Às vezes é perdoe, se humilhe, caminha a segunda milha. Você não quer. Às vezes é entrega, recebeu o seu 13º. Na minha época de crente lá atrás, o mês de dezembro era o mês que a igreja mais arrecadava, porque os irmãos tinham 13º e a igreja conseguia fazer muitas outras coisas. Esse ano, o relatório das igrejas, das nossas e das outras, é que diminuiu, em alguns lugares em 30%. Ou está todo mundo desempregado, ou está todo mundo que não crê nada, não entrega nada, não faz semeadura. O que está acontecendo com o povo? O que está acontecendo com o coração? A mente é somente natural, e aí depois não consegue compreender porque não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus está ligada diretamente a você ouvir, crer e obedecer, a seguir o processo, a seguir o caminho. Irmão, entenda isso, creia nisso, viva por isso. Nem sei se pude fazer um comentário desse com vocês, porque Deus mandou ficar quieto a respeito de algumas coisas nesse final de ano, e nem você sabe. Vai sair daqui me perguntando, está em casa. Ninguém dorme enquanto não disser. Ouvi, Isaac semeou, cara. Isaac semeou, ficou rico. Por quê? Porque Deus abençoou ele. Tu acredita mesmo na bênção de Deus? Acredita que Deus abençoou o trabalho da sua mão? Acredita que Deus abençoou a sua casa, abençoou a sua família? Acredita que Jesus já levou sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados, sabe? E por isso nós temos o direito, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Se a gente não consegue acreditar nisso, isso tudo é palavra de Deus, a gente não consegue desenvolver uma vida abundante. Então o desafio para a igreja é crer, continuar crendo e obedecer em fé, mesmo que isso pareça algo estranho. Mas não é. É Deus que está no controle. Quem diz Deus está no controle? Deus está no controle. Tão feio, tão fraco. Vocês acabaram de cantar: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Estava escuro, eu queria olhar para o rostinho de todo mundo. Todavia me alegrarei no Senhor. Cantar é fácil. Mas na hora da crise, é a hora que a sua fé é colocada em prova, é que o fogo esquenta e que Deus vai abençoar a sua vida na medida da tua obediência. Vocês entendem isso? Digam amém. Sabe o que acontece quando você é abençoado? E eu quero dizer que você é abençoado. Às vezes a bênção não chega até você, você não percebe ela. Mas isso não faz de você um amaldiçoado. Você é um abençoado, porque essa é a sua posição. Talvez não seja o seu estado, mas é a sua posição. E o que eu quero, sinceramente, o meu desejo, a minha pregação, toda a semeadura que faço, é para que no ano de 2026 você possa desfrutar da sua posição também no seu estado. A sua posição de amado seja também o seu estado de amado, a sua posição de abençoado seja a sua posição de grandemente abençoado por Deus, porque essa é a vontade de Deus.
aquele que era rico e se fez pobre, para que através da sua pobreza nós enriquecêssemos. É Deus, é palavra. Você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra é para você? Então recebe isso no seu coração. Por quê? Porque tem muita oposição, diga oposição. Tem muita oposição à promessa. Na história de Isaac não passou muito tempo e a oposição se levantou contra ele e contra a família dele. A batalha espiritual ali, ela não era simplesmente nas regiões celestiais, elas se manifestavam na vida de Isaac de forma natural, porém camuflada, para que pareça uma coisa normal da vida. Isaac ficou muito rico, ficou muito poderoso, isso causou assim muita inveja nas pessoas, mas o que estava por trás disso tudo? A resposta é impedir que a promessa se cumprisse na vida de Isaac. O diabo ele sempre vai trabalhar uma estratégia para impedir que a promessa se cumpra onde? Na sua vida. É isso que ele queria fazer com Isaac. Eu vou mostrar para você como. Isaac ele era o herdeiro de uma promessa, da promessa do seu pai, de Abraão. E assim, a atitude camuflada do inimigo é justamente minar a sua fé através das circunstâncias, das narrativas, das intimidações e até do medo. Vamos ao texto de Gênesis 26, versículos 14 a 17, diz assim: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam, faziam o quê? Tapavam, todos, diga todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Então, antes de convidar Isaac a se retirar da terra deles, eles taparam todos os poços cavados por Abraão, todos eles. Isso era uma estratégia do inimigo para isolar Isaac das suas raízes, da sua fé e das promessas feitas a Abraão. Uma vez que eles conseguissem separar as histórias, enfraqueceriam a Isaac e anulariam a promessa. Você consegue entender isso? A promessa de Isaac era ligada diretamente a Abraão, porque é a promessa do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. E você sabe quem mais é abençoado na promessa de Abraão, Isaac e Jacó? Diga eu. Paulo no Novo Testamento, em Gálatas, em Romanos, ele diz que nós somos herdeiros da mesma promessa. E essa promessa chegou até nós através do descendente de Isaac. Ele tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. Então a ideia é sempre minar o andamento da promessa. E quando ele consegue cortar as raízes, e você começa a se esquecer daquilo que você era, de onde você veio, de como Deus tirou você de lá e o colocou aonde você está, e por isso começa a flertar com o natural, com o comum, começa a flertar com aquilo que é mundano, você começa a perder a sua essência, começa a perder aquilo que lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso chama-se de primeiro amor, e começa a fraquejar, e fraquejar, e fraquejar, e daqui a pouco desiste. Essa era a ideia, fazer Isaac perder o vínculo que tinha com aquilo que o pai havia feito e com a promessa que o pai havia recebido. Então eles fizeram o quê? Entulhavam todos os povos, em todos os poços, não foi um ou dois ou três, todos os poços, para que não ficasse nenhuma lembrança, para que tudo fosse anulado. Gênesis capítulo 22, olha só como essa coisa é tão tremenda. Capítulo 22, versículos 15 a 19, conta uma história de Isaac com Abraão. Todo mundo conhece essa história. Deus coloca Abraão à prova para entregar Isaac, leva Isaac até o Monte Moriá e prepara lá o sacrifício e coloca Isaac na situação de ser sacrificado. E o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, Abraão, e lá tem o carneiro, né? Todo mundo conhece a história. Eu quero o finalzinho da história. Versículos de 15 a 19 diz assim: pela segunda vez o anjo do Senhor, você está lendo aqui? Pela segunda vez o anjo do Senhor, aqui está tudo em letra maiúscula, em caixa alta, mas se você olhar na sua Bíblia, anjo do Senhor, está anjo com letra maiúscula, e está Senhor, o S com letra maiúscula. Isso é uma referência, segundo os teólogos, que era o próprio Jesus na sua figura pré-encarnada, aparecendo para Abraão e entregando para ele uma promessa. Isso é muito importante, porque era uma promessa muito importante. Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo. Qual foi o anjo que em algum momento você viu dizer: eu juro por mim mesmo?
é sempre por Deus. Mas ali era Jesus, ele estava dizendo: eu juro por mim mesmo, declara o Senhor. Ele era o Senhor. Qual era a promessa? Ele diz assim, que por ter feito o que fez e não ter me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Berseba, aonde Abraão passou a viver. Essa era a promessa que passou para Isaac. Isaac estava ali, ele viveu esse fato, ele foi livre. Isaac foi livre do altar, e no lugar de Isaac entrou o cordeiro. Sabe, a gente precisa entender que existe uma raiz profunda aí. Do mesmo jeito, da mesma forma que era com Isaac, que foi com Isaac, é conosco também. Aquela cruz, ela era para nós, sabe? E o que Deus fez? Deus nos tirou da cruz e colocou o filho dele lá. Romanos 5, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então a promessa estava toda linkada aí. Era uma promessa do próprio Filho de Deus. Isaac estava ali e percebeu, ele entendeu que ele era quem deveria morrer, mas quem tomou o lugar foi exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe, essa era a bênção, que todos os descendentes de Isaac, eles seriam abençoados, prosperariam e cresceriam como sementes, assim como estrelas no céu e como areia no mar. Essa bênção se materializou posteriormente em Cristo. Eu quero destacar um ponto aqui. O inimigo, através das circunstâncias, das prioridades, da sua família, dos seus amigos, da sua própria vontade, sempre procurará impedir que essa promessa se cumpra na sua vida. Sempre vai ter alguém, e talvez até você mesmo, trabalhando e entulhando os seus próprios poços, arrumando argumentos e desculpas, questões, e depois dizendo para Deus: Deus conhece o meu coração. E na verdade o que está fazendo é entulhando o seu coração, entulhando a sua mente, entulhando o seu poço. E todas as vezes que isso acontece, o que acontece de fato é que você está atrapalhando a promessa acontecer na sua vida. Ele fez isso entulhando ali naturalmente os poços, as fontes que ligavam Isaac ao chamado dele, à ancestralidade dele, a Abraão. E ele faz isso com você, entulhando a sua fonte, a fonte que você precisa. A água aí é o Espírito Santo. Ele vai entulhando as suas fontes, e outras coisas começam a ser mais importantes, e outras coisas começam a ser prioridades. Eu não estou dizendo que não sejam as coisas importantes, mas não podem ser prioridades na sua vida, porque senão você vai fraquejar. O que ele quer fazer é quebrar a sua cadeia, quebrar a sua roda, quebrar o seu caminho, enfraquecer você, isolar você da sua história com Cristo, a sua história com a sua igreja, da sua história com o seu chamado, da sua história com a sua célula. Ele quer enfraquecer a sua vida. Como? Entulhando o poço e eliminando a história que você tem, o passado que você tem, a experiência que você tem com Cristo, e trazendo a sua visão, só a circunstância e o problema que você está vivendo hoje. E sabe, às vezes o problema de hoje ele parece tão difícil. É o problema da vez, é a crise da vez, ela é sempre a mais difícil. Mas quantas crises da vez você já passou na sua vida? Por mais que você seja jovem, já passou por muitas delas. E quando você é mais velho, já passou por muita quantidade delas. Mas só uma coisa permanece, é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Então a gente não pode deixar entulhar os nossos poços, a gente precisa compreender isso e nunca se esquecer das nossas raízes. Nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Quantos passaram por essa experiência? Diga amém. Então, querido, essa é a ideia de você ter essa semente sempre brotando no seu coração, sabe? Não permita que seus poços, os poços que ligam você às suas raízes, sejam entulhados de maneira que você perca a visão da promessa. Então Isaac, ele venceu isso, porque o que ele fez? Ele era um desentulhador de poços. Então ele desentulhou todos, diga todos, todos os poços que
Abraão havia cavado e que aqueles filisteus haviam entulhado. Ele voltou lá e desentupiu, desentulhou. Palavra grande, né? Difícil, né? Eu fui até procurar se essa palavra existia mesmo, ou se é o dicionário gospel, né? Porque tem umas palavras ensimesmado. Essa é do Renê, né? Ensimesmado. Isso não existe, mas ele criou a palavra, né? E virou aí alguma coisa. Mas sabe, ele era um desentulhador de poço. Olha só que interessante. Ele tinha uma rota. Isaac, ele traçou uma rota. E a rota dele levava ele à promessa. Diga assim: a minha rota vai me levar à promessa. Muito maravilhosa a conduta de Isaac. Total fidelidade à promessa de Deus. Independentemente das circunstâncias e dos entulhadores de poços, ele não desistia facilmente. Gênesis capítulo 26, versículo 18. Olha só, Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Então, assim, muito mais do que um poço reaberto, era o sinal de que a memória, a promessa, a profecia, ela não seria esquecida em hipótese nenhuma. Nada o afastaria das suas raízes. Ele revelava ali um caráter que não desiste nunca, indesistível. Ele não queria uma guerra contra aquele povo, até porque a sua batalha era muito maior e muito mais importante. A sua atitude ali foi um sinal espiritual e ele estava dizendo: eu não vou abrir mão da promessa. Vamos repetir essa frase? Eu não vou abrir. Mais uma vez. Eu não vou abrir mão da promessa. Se eu tenho uma promessa, eu vou me agarrar a ela. 26, capítulo 26, versículos de 19 a 23. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram o veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Deixa eu voltar um pouquinho nessa história. Isaac, ele desentulhou os poços que foram cavados por Abraão, deu os mesmos nomes, dando valor e importância à história e à promessa, e depois ele fez o quê? Diga assim: seguiu em frente. Ele ficou com aqueles poços? Ele desentulhou e deixou lá, e ele seguiu em frente. E quando caminhou para um outro lugar, o que ele fez? Cavou outro poço. E o que aconteceu? Ele encontrou água. Mas os pastores lá daquele povo filisteu disputaram com ele a propriedade daquele poço. E ele fez o quê? Deixou o poço e continuou andando e cavou outro poço. E eles brigaram de novo por causa da posse daquele poço. E o que ele fez? Foi mais para frente e cavou outro poço. O que significa isso? Às vezes a gente está agarrado demais com os poços que nós cavamos no passado, irritados e preocupados com os entulhadores de poços, com as pessoas que estão tentando entulhar os seus poços, e a sua vida fica presa lá no passado. Deus não quer isso. Discutiu com você um poço? Deixa o poço. Deus tem muito mais para você ali na frente. Existe uma rota de vitória, irmão. Aquele poço não vai fazer diferença na sua vida. Esse poço, né, esse entulhar poço é sempre mental, né? Às vezes é problema, é falação, é fofoca, sei lá, crise, essas coisas que a gente sabe que acontecem, que nos desanimam. Alguém seduzindo você a fazer uma coisa, a fazer outra, a participar de uma situação ou de outra, um convite, um grupo, uma rede social. Essas coisas estão entulhando a sua cabeça, entulhando a sua mente e estão fazendo você perder a visão da promessa. Estão entulhando o seu poço. Você precisa ir lá muito rápido e desentulhar esse poço. E o que você faz com o entulhador de poço? Deixa ele para lá. Aliás, eu vou dizer uma resposta que talvez seja a única resposta positiva. Perdoa o entulhador de poço. Porque esse entulhador de poço geralmente é parente ou é amigo. Porque o inimigo não vai lá entulhar seu poço. Para entulhar seu poço, tem que estar perto de você. Perdoa e continua. Repete comigo. Perdoar e continuar. Não continua sem perdoar não, tá?
porque senão sempre vai ter aquele poço na sua memória. Perdoa. Dá o poço de presente para ele. Você queria tanto esse poço? Fica com ele. É o poço da discórdia, é o poço da briga, é o poço da dissensão. Fica com ele. Amém. Deus te abençoe. Eu vou seguir em frente. Tem que seguir em frente. Por isso Isaac também deu o nome do poço Ezeque, discussão. Então os servos, 21, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Então Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Só que nessa vez, ninguém discutiu por causa dele. Deu o nome daquele poço Reobote. Por quê? Porque agora o Senhor nos abriu espaço para prosperarmos na terra. Sabe, Deus vai ter um espaço para você. Deus tem algo positivo e algo poderoso para a sua vida. Você não precisa ficar discutindo essas questões. Avance, continue, persevere, desentulhe o poço, cave um novo poço e continue andando. Eu não sei se você consegue perceber, toda vez que o pessoal dos filisteus, lá de Gerá, de Abimeleque, cavava um poço, não achava água. Por que eles discutiam tanto com Isaac? Porque Isaac tinha uma coisa que eles não tinham. O que era? A bênção. É por isso que eles brigavam tanto. Sabe, as pessoas, eles entulham os nossos poços porque nós temos alguma coisa que eles não têm. E eles precisam ter. Mas eles não querem receber. Eles querem tomar da gente às vezes. Então você perdoa e deixa lá para eles. Sabe, um dia eles vão ter os olhares iluminados. Mas hoje, diga hoje, eu sou um desentulhador de poço. Eu não sei quantos poços estão entulhados na sua vida e na sua história. Talvez você esteja carregando com você uma longa lista de poços entulhados. Longa. Se é líder, se foi pastor de igreja, se eu for contar para você a história de poço que foi entulhado, eu tive que desentulhar e partir para outro e continuar, foi uma quantidade muito grande. Mas enquanto eu fico apegado ao poço do passado, eu não vou conseguir cavar o novo poço. A novidade, a bênção, a próxima oportunidade. Deus, repete comigo, Deus tem algo novo para mim. Mas para você botar a mão no algo novo, você precisa abrir mão do algo velho. Vinho novo em odres? Não conhece essa história? Vinho novo em odres novos. E deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço para prosperarmos na terra. E dali ele seguiu para Berseba. Sabe, mais 2 poços, mais discussão. Isaac deixa para lá, segue em frente, cava um novo poço. Deus sempre vai ter novos poços para nós cavarmos. Sabe, nós temos sempre uma promessa que está diante de Deus. E assim não vale a pena entrar em disputa. Por quê? Porque nós somos herdeiros de algo muito maior do que a mente dos medíocres, dos adversários é capaz de pensar. E a gente precisa entender e reconhecer quem nós somos e qual é a bênção de Deus para a nossa vida. Então Isaac cavava outro poço e seguia em frente, continuava seguindo em frente. E sabe, a terra dos filisteus, elas se limitavam àquele espaço físico que eles tinham ali, enquanto a terra de Isaac era ampliada. O poço, a bênção e a graça de Deus eram ampliadas na vida deles, em nome do Senhor Jesus. No capítulo 26, no versículo 24, tem um texto muito bacana. Acompanha comigo assim, Gênesis 26, 24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse... Vamos falar juntos? Está aqui? Vamos ler juntos? Eu sou... Isaac um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos
Quem tem uma enxada em casa? Um enxadão? Uma picareta? Aonde você meter essa picareta, vai encontrar um poço. Deus tem uma resposta, Deus tem uma fonte para você. Seja você um cavador de poço, um desentulhador de poço, sabe? Não fica procurando quem entulhou os seus. Cave o novo poço, deixa aquele poço para trás, viva o novo de Deus, desfrute da bondade de Deus. Sabe, Deus apareceu para Isaac de novo e retomou e reformou e restaurou as promessas dele. Eu sou o Deus do seu pai Abraão. E quando ele diz isso, eu sou o Deus de Abraão, ele entendeu perfeitamente que o fato dele ter desentulhado os poços que Abraão, eu podia dizer assim, Abraão já era. Abraão sabe, ele teve a vida dele, viveu a vida dele, teve o ministério dele, agora é comigo. Deixa aqueles poços para lá. Mas ele não fez isso, porque ele se agarrou à raiz, à aliança de Deus, que é estabelecida em Abraão, em Isaac, em Jacó. Nós precisamos estar presos nessa aliança. Então Deus aparece para ele e diz assim: eu sou o Deus de Abraão. Se ele tivesse rejeitado aquela promessa para lá, como é que Deus ia desaparecer para ele? Não ia, mas ele lembrou da raiz e permaneceu firme na promessa que ele tinha recebido. E naquela mesma noite, os servos de Isaac chegaram para ele no acampamento e disseram assim: chefe, achamos água no novo poço. Tem sempre o novo de Deus. Eu quero terminar com vocês, acho que eu estou dentro do tempo hoje, eu quero terminar com vocês. Sabe, a nossa história ela não pode terminar assim. Não pode terminar cheia de poço entulhado. Esses poços que ficaram precisam ser desentulhados e depois deixados para trás. Você não precisa brigar por um poço que um dia desentulhou. Talvez seja um ministério que não é mais seu, que não pertence mais a você, uma situação, uma posição, sei lá. O Espírito Santo está trazendo à sua memória qual é o seu poço que está entulhado. Perdoe. Tire o entulho do ressentimento, da falta de perdão do seu coração e siga em frente. Deus tem novos poços para você cavar. Agora, o que eu posso dizer para você é que nesses novos poços, alguém vai brigar por eles. E se brigar, deixa para lá, continua. Porque Deus sempre vai ter algo novo para você fazer na sua vida. Sabe, nós somos caçadores de Deus, nós queremos algo novo de Deus o tempo todo. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Tem sede do Deus vivo. Quando eu entrarei, estarei na tua presença. Eu quero mais de Deus. E Deus, quando nós queremos mais dele, ele tem sempre mais para nos dar. É conhecer e prosseguir em conhecê-lo todo dia, todo tempo. Deus é mais do que suficiente para cada um e para todos nós. Sabe, tem muitos entulhadores de poços que estão nos atrasando, e eles estão ligados diretamente às histórias do nosso passado, às situações que não foram resolvidas, e a melhor saída sempre vai ser o perdão. Deixa eu concluir com o último texto. Sabe, olha só o que aconteceu na história de Isaac, 26 de Gênesis, versículo 29, diz assim, deixa eu contextualizar para você. Isaac cresceu e prosperou tanto, e toda vez que ele cavava um poço, dava água, e os filisteus brigaram até não poder brigar mais. Quando eles perceberam que Isaac havia crescido muito, Isaac já estava em Berseba. Ber é poço, Seba é aliança, juramento. Então é o poço da aliança. E quando ele já estava em Berseba, que o novo poço foi cavado e achou água, ele deu o nome de Berseba, justamente por isso, que era o povo da aliança. Abimeleque, o comandante do exército e o pessoal dele, foi atrás de Isaac. Pedir para que Isaac relevasse aquilo que havia acontecido e fizesse uma aliança com eles. Então, o texto diz assim, versículo 29, Abimeleque diz assim, jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e deixamos você ir em paz. Isso é verdade? De fato não tocou nele, mas expulsou eles da terra, foi em paz, foi expulso, entulhou os poços deles, mas agora veio com uma história diferente. Só faltava dizer assim, Deus conhece o meu coração. Mas o que Isaac fez? Isaac criou polêmica. Às vezes a gente tem muita vontade de criar polêmica, de fazer tumulto,
de fazer barraco, não sei como é que chama aqui em Santa Bárbara, de criar tumulto, fazer polêmicas, criar barraco, sei lá como é que se chama isso aqui. Lá no Jardim Catarina, antigamente, acabava na mão do tráfico. Outro dia a pastora Amanda teve que separar a briga de crente e os dois foram parar na boca. Está com um poço entulhado. E está arrumando tumulto, confusão, problema. Sabe, Isaac, ele tinha todos os motivos e toda a razão para criar polêmica. Ele era mais forte, ele era mais rico, ele tinha recursos que Abimeleque não tinha, mas ele não polemizou, ele não criou polêmica. E sabe como é que essa história terminou? Vamos ler comigo aqui? Vamos ver se a câmera vai me pegar também. Vamos ler junto? Vamos dizer de novo, qual foi a declaração do entulhador de poço? Tu és agora o abençoado do Senhor. Vira para quem está do seu lado e diga assim: você é agora o abençoado do Senhor. Diz isso para a pessoa que está perto de você. Você é um desentulhador de poço, você é um abençoado de Deus, você não cria polêmica, você não está aí para discussão, para briga, você está aí para desentulhar poço e para abençoar a vida. A promessa de Isaac, a promessa de Abraão, a promessa de Jacó, a promessa, sua promessa em Cristo seja um desentulhador de poços, porque através de você, porque nós somos como Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha, tem muita família aí aterrando o poço, mas a sua vida, a sua família é de desentulhador de poços. Diga assim: eu sou um desentulhador de poço. Eu não consegui ouvir quem estava lá atrás. Diga comigo: eu sou um desentulhador de poço. Penimba entre irmãos, desentulha o poço. Problema de família, desentulha o poço. Segue em frente, continua, perdoa. Deus tem um poço novo para você desentulhar, e Deus tem um poço novo para você cavar. Oh meu Deus, quantos acreditam nessa verdade? Dão glória a Deus. Fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Hoje, essa noite, é noite de poços serem desentulhados e de você seguir a sua jornada de fé, de conquista. Por quê? Porque Deus está lhe proporcionando hoje um novo poço, e o nome desse poço será Berseba, porque todas as pessoas dirão para você: você é um abençoado do Senhor, você é um abençoado do Senhor. Diga assim: eu sou um abençoado do Senhor. Diga mais forte: eu sou um abençoado do Senhor. Quantos abençoados do Senhor eu tenho aqui nessa noite?